Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e vamos continuar estudando o pêndulo, as equações do pêndulo. Portanto, inserindo agora a equação do pêndulo no contexto mais geral, vamos ver que mesmo sem usar as simplificações seno de θ aproximadamente igual a θ, as soluções desta equação, θ duas linhas igual a menos seno de θ, sempre são periódicas. Eu aqui voltei a substituir aquela constante que aparecia por 1 para não atrapalhar nas ideias principais. Então, para nós fazermos isto, estudar as soluções, mostrar que elas sempre são periódicas, sem de facto achar as soluções, vamos usar uma quantidade que é conservada pelas soluções da equação, algo que vem da física, chamada energia, que é esta função, é a θ ômega, metade ômega quadrado menos cosseno de θ, que na física aparece como a energia cinética, 1 meio de ômega quadrado, metade do quadrado da velocidade angular, neste caso, e o menos cosseno de θ é conhecido como energia potencial neste modelo. Então, dada uma solução, x de t, dada por θt ômega de t, da equação θ duas linhas igual a menos seno de θ, fazendo aquela redução de ordem que nós vimos nos vídeos anteriores, nós temos que a derivada da função energia nesta trajetória vai ser a derivada de esta expressão aqui, 1 meio de ômega t ao quadrado menos o cosseno de θ de t. Mas agora vamos usar a equação diferencial. Então, dada uma solução da equação, esta derivada, a derivada disto aqui vai ser o quê? Vai ser 1 meio de 2 ômega t ômega linha de t, pelo regra de cadeia, né? O 2 vai cancelar, obviamente, mas agora nós sabemos que ômega linha é menos seno de t, pela equação diferencial depois de feita a redução de ordem. Portanto, isto aqui é menos seno de ômega t, aqui fica ômega t sozinho, porque é este cancelamento, e do outro lado, a derivada de menos cosseno de θ de t é seno de θ de t vezes θ' de t, e θ' é ômega. Né? Acontece que isto dá exatamente zero. Ok? Portanto, a função é θ ômega ao longo de uma trajetória solução da equação diferencial é constante. Portanto, a curva x de t, a trajetória solução, tem que estar contida nas curvas de nível da função energia. Ok? E observem que uma curva de nível desta função corresponde a uma relação deste tipo. O ômega é mais ou menos a raiz quadrada de 2 vezes a constante mais cosseno de θ. Okay? Isto é uma curva, né? Em função, é um gráfico, né? Podemos ver que só estão dois gráficos de uma função de ômega como função de θ. Certo? Então, podemos facilmente ver todos os gráficos aqui. Nós temos aqui, para vários valores de C, temos os vários gráficos. Ok? São as várias curvas de nível daquela função energia. Ok? De menos 3 até 3, e aqui temos de menos 3π até 3π. Temos aqui os gráficos dessas curvas de nível. Então, as soluções do pêndulo, das soluções daquela equação do pêndulo, têm que ser curvas, né? ômega t, θ de t, que estão dentro destas curvas de nível. Cada solução está contida em uma destas curvas de nível. Okay? E vemos, né, que, reparem, são praticamente sempre periódicas, né? Elas são curvas fechadas. Okay? E neste aqui dentro, e mesmo aqui fora, né, nós vamos entender estas curvas aqui em cima também como curvas fechadas. Porquê? Porque θ e 2π são a mesma coisa em termos angulares, né? Representam o mesmo ângulo. Então, estes pontos aqui destas curvas são identificados com estes pontos acolá. E, portanto, isto de fato são curvas fechadas, né? Porque quando eu olho o pêndulo, né, e penso no ângulo θ,
o θ igual a 2π dá a mesma posição que o θ igual a 0 e o θ igual a menos 2π, certo? Então isto aqui de fato representam, mesmo as aqui em cima, representam curvas fechadas. As que não representam exatamente curvas fechadas, não é um comportamento exatamente periódico, são estas trajetórias que começam e terminam aqui neste ponto 0π0. Ok? Vamos falar um pouco sobre isso. Isto aqui é um gráfico agora da função energia, né? Temos θ e ômega aqui embaixo, que é o gráfico da função como um objeto tridimensional. Ok? Como é que nós sabemos como é que nós garantimos que de fato a trajetória do pêndulo vai circular em todas aquelas curvas? Em cada uma delas, né? Ela dá, de fato, circula em torno delas. Bom, observem que desta relação, que dá a equação diferencial, vemos que a velocidade da curva só se anula, portanto, o x' é a velocidade da curva, é dado por isto aqui, isto só se anula nos pontos onde o f, θ é 0. Ou seja, nos pontos θ igual a kπ e ω igual a 0, que são as singularidades daquele campo de vetores, de fato. Não é? Nós vamos mais tarde falar sobre este conceito de singularidade. Ok? Então nós temos aqui, lá está, 0, π, 2π, etc. Fora destes pontos, a curva x de t descreve um movimento periódico dentro da respectiva curva de nível, onde a velocidade não se anula. Okay? E observamos que nós devemos identificar pontos θ0ω e θ1ω, tais que a diferença entre o θ e o θ0 seja 2kπ. Né? Estes ângulos correspondem à mesma posição do pêndulo, foi o que eu mencionei atrás. Né? Vamos olhar aqui de novo. Então, os pontos onde a velocidade se anula são este aqui, este aqui, este aqui, este aqui, bom, e os simétricos deste lado aqui, né? São múltiplos de kπ. Fora destes pontos a velocidade nunca se anula. Então, quando eu pego, por exemplo, este ponto aqui, considero uma condição inicial aqui neste correspondente a este ponto, então a curva vai ser percorrida, né, com a velocidade que nunca se anula. E tem uma órbita periódica. Okay? E isso acontece em todas as outras, né? E mesmo nestas aqui em cima, por exemplo, esta curva aqui de cima, a curva vai ser percorrida deste jeito. Né? Mas sempre que eu olhar aqui o 0 e aqui o 2π, por exemplo, eu vou identificar estes dois pontos. Então ela volta, o pêndulo volta à mesma posição. Certo? Então, uma das maneiras de enxergar isto é observar, por exemplo, aqui estamos um ponto correspondente à origem. O pêndulo está parado. Okay. Energia nula, velocidade zero. Aqui é um ponto onde corresponde a esta curva aqui com energia positiva, mas baixa, e ele vai fazer um movimento circular. Okay? Eu vou mostrar isto de maneira animada. Temos aqui o pêndulo que oscila até fazer uma inclinação de 45 graus, com energia suficiente para fazer a inclinação até 45 graus. Aqui temos uma energia um pouco mais alta, energia crescente. Aqui a altura máxima agora chega neste ponto. Agora um pouco mais de energia, o pêndulo oscila, né, fazendo um ângulo no máximo, no ponto máximo de 90 graus com a vertical. Estamos seguindo, né, aumento da energia, nós temos curvas com a energia cada vez maior à medida que a gente se afasta aqui da origem. Aqui já com uma energia um pouco maior, aqui uma energia maior ainda. Reparem que a curva já começa a ficar um pouco mais apertada aqui. Agora temos um pouco mais de energia, ele faz agora um ângulo de 135 graus no máximo, na altura máxima, com a vertical. Mais energia ainda, agora ele faz um ângulo de 175 graus no ponto máximo, com a vertical é 175 graus, ele quase atinge os 180. E reparem como ele fica com um movimento muito mais lento, né? Quando ele quase para aqui em cima. E reparem como isso é refletido aqui na curva
que aparece no retrato de fase, né? Nesta curva de nível. Como o ponto se movimenta a velocidade, ele desacelera ali pertinho destes pontos de extremos. E finalmente temos as posições em que o pêndulo tem tanta energia que ele dá a volta completa. Nós supomos que ele consegue, né, rodar inclusive por cima do eixo. Esta solução aqui corresponde a um nível de energia, né, ligeiramente superior ao suficiente para colocar o pêndulo na vertical, né, na altura máxima. Ele tem uma energia ligeiramente superior, então ele chega na altura máxima e passa um pouquinho. E reparem como desacelera, né? E reparem que isto corresponde àquelas curvas que aparentemente não são fechadas no gráfico das curvas de nível que eu mostrei aqui, né? Mas de fato elas representam um movimento circular, né? Porque nós temos que identificar os pontos cujo ângulo ômega tem uma diferença, o ângulo ômega não, o θ tem uma diferença de 2π, né? Ok, então este ponto tem que ser identificado com aquele ponto ali. Ok? E agora temos uma energia um pouco mais alta, né, em que o pêndulo circula com uma velocidade muito maior, né, e ele desacelera só um pouquinho aqui na vertical, né, quando ele fica lá em cima, mas muito pouco. A energia agora é muito mais alta. Okay? De novo vemos que esta curva de nível, daquele gráfico de curvas de nível, e ela parece que não representa uma órbita periódica, né? Mas de fato, na realidade, representa uma órbita periódica porque nós precisamos identificar os múltiplos de θ, de 2π, né? Os valores de θ que diferem de múltiplos de 2π. Tá? E tem pontos onde ele para na vertical, porque nós assumimos que isto é um sistema ideal, que não tem atrito, é possível que ele fique parado na vertical. Nós sabemos que isso é possível, mas extremamente instável. Okay? Isto é um ponto, então, com velocidade zero, né? Mas é estável. Pequenas perturbações fazem com que ele se movimente em torno, né, desta posição aqui. E esta aqui é altamente instável. Se eu perturbar um pouquinho esta posição, ela roda imediatamente.